Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja Deus. Hoje é um culto diferente. Antes de entrarmos na ministração de hoje, nós vamos fazer então a fundamentação da igreja nesse dia, amém? E que a graça de Deus esteja com esse novo tempo nas nossas vidas, amém? Amém. Mas antes de eu entrar na unção com óleo, eu preciso passar para vocês o que é e o que nós estamos trabalhando, vamos trabalhar a partir de agora. Se estiver muito alto, me avisa, viu, irmãos? Tá bom? Carta fundacional da Igreja Betânia, celeiro para as nações. Nós, servos de Jesus Cristo, reunidos sob a direção do Espírito Santo, declaramos solenemente diante de Deus e das testemunhas celestiais a fundação da Igreja Betânia, celeiro para as nações. Reconhecemos que Jesus Cristo é o único fundamento, cabeça e centro da igreja, conforme está escrito, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Amém. Assim, consagramos esta casa como lugar da sua presença, celeiro de alimento espiritual, altar de adoração verdadeira e refúgio de descanso para as almas cansadas. Amém? Amém. Identidade e propósito. O nome e significado espiritual. O nome Betânia tem origem hebraica, em Bet Anian, que no português saiu Betânia, amém? Antes de Jesus Cristo, o que significava este nome? Casa de aflição ou casa dos pobres. Antes de Jesus. Quando Jesus chega em cena, ele modifica as situações. Mas em Cristo, Betânia se torna casa da presença, lugar de alimento espiritual e adoração e descanso. Amém. Amém? Foi em Betânia, Jesus foi alimentado por Marta, adorado por Maria e manifestou a sua presença e poder ao ressuscitar Lázaro. Amém? Amém. Por isso, esta igreja nasce com um prolongamento espiritual daquela Betânia bíblica, onde Jesus é bem-vindo, a sua presença é o centro de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Declaração da visão, missão e valores. Ser um celeiro espiritual, a visão, ser um celeiro espiritual para as nações, um refúgio da presença de Deus e uma casa onde as vidas são restauradas pelo poder da palavra, da adoração e do amor de Cristo. Missão: declarar o Evangelho como uma unção de verdade, alimentar o povo de Deus como alimento espiritual sólido, viver em adoração constante, preservar a presença de Jesus Cristo como prioridade e oferecer o descanso e a cura às almas que aqui vierem. Amém? Amém. Valores fundamentais desta igreja. Primeiro valor, presença. Jesus é o centro e o propósito de tudo. Número 2, palavra. Vivemos e ensinamos a verdade do Evangelho. 3, adoração. Nós rendemos com amor e pureza diante de Deus. Serviço. Servimos com excelência e humildade. Descanso. Confiamos na graça e não no esforço humano. Unidade. Somos um só corpo em Cristo, guiados pelo Espírito. Amém? Amém. Fundamentação espiritual desta igreja. Esta igreja é concebida em oração, gerada em consagração e nascida da palavra. Por isso, reconhecemos que o verdadeiro governo pertence ao Espírito Santo e nos comprometemos a seguir sua direção em todas as decisões desse ministério. Amém? Amém. Erguemos um altar de consagração, separando este ministério para o propósito eterno de Deus. Cada líder, ministro, membro e convidamos a viver com coração rendido nas mãos limpas e o espírito quebrantado. Amém? Amém. Princípios
de cobertura e autoridade. Reconhecemos que toda autoridade procede de Deus, Romanos 13:1. Assim, esta casa está submetida à autoridade da palavra de Deus, à direção do Espírito e ao conselho pastoral e espiritual estabelecidos por Deus nesse ministério. Os líderes desta igreja servem não como senhores de rebanho, mas como pastores, para conduzir com amor, exemplo e temor do Senhor. Amém? Declaração profética do fundamento. Em unidade espiritual declaramos: esta casa será conhecida como Betânia, casa da presença, do alimento e do descanso. Aqui os famintos serão alimentados, os cansados encontrarão paz e os adoradores tocarão o coração de Deus. Esta será a casa onde Jesus será bem-vindo. Amém? Compromisso dos fundamentos. Nós, fundadores e líderes da Igreja Betânia, celeiro para as nações, nós nos comprometemos diante de Deus a permanecer fiel à doutrina apostólica, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ministrar com pureza, amor e serviço. Não buscamos glória própria, mas glorificar somente a Cristo e manter a presença de Deus como prioridade absoluta. Amém? Amém. Dedicação e consagração. Então, a glória do Senhor encheu a casa. 2 Crônicas 7:1-2. Neste dia dedicamos ao ministério do Senhor Jesus Cristo, ungimos este altar, consagramos este templo e entregamos esta obra ao Espírito Santo, o verdadeiro construtor da igreja. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor e que de Betânia fluirão rios de águas, rios de vida para muitas nações. Amém? Amém. Quero uma declaração final para depois nós passarmos, para fazer a consagração. Declaração final. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Com essas palavras proféticas, declaramos aberta e consagrada a Igreja Betânia, celeiro para as nações, como casa de alimento espiritual, adoração viva, presença constante e descanso eterno em Cristo. Toda honra e toda glória seja ao Cordeiro de Deus, que vive e reina para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então esse Amém. é o nosso fundamento. Amém. Glória A a partir Deus. de agora, nós já estabelecemos, como Igreja Betânia. Convido o pastor Luiz Chimizo, que estará comigo aqui à frente. Espero que não dê microfonia. Eu vou passar para cá agora. Esse papel está simbolicamente na Igreja Betânia, celeiro para as nações. Nós vamos colocar este vaso aqui em cima, vamos colocar, pingar o azeite, simbolizando a presença do Espírito, que ele precisa estar constante sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre as nossas vidas. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de agora nós consagramos, como diz a tua palavra, com óleo e com azeite, tudo aquilo que for consagrado para ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, Deus, nós declaramos que esta igreja seja consagrada debaixo das tuas mãos, Senhor amado, e pedimos a presença constante do Espírito Santo, direção, revelação e transformação das nossas vidas através desta igreja. Pai, nós consagramos esta igreja, Pai. Que esta igreja seja o teu altar de graça, que esta igreja, Senhor amado, seja o altar onde o Senhor desce o seu fogo, onde nós apresentamos os nossos sacrifícios diante da tua presença. Pai, que nesta casa, Deus, nós encontramos o alimento espiritual, Pai, e que possamos aqui declarar, ó Deus, e dar a nossa melhor adoração, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco debaixo das tuas mãos esta casa. E a partir de agora, junto com o pastor Luiz Chimizo, nós consagramos esse lugar, esta igreja, ó Deus, chamada Betânia, ó Pai. Lugar que tu preferiste em Jerusalém. E nós precisamos e pedimos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que esse lugar seja o teu lugar preferido nesta nação, ó Pai. Sobre esta casa, ó Pai, nós consagramos para ti, em nome de Jesus. Amém.
queremos consagrar. E com esse óleo da consagração, colocar sobre a mente de cada um de vocês, simbolicamente pedindo a Deus e ao Espírito Santo que a partir de agora, numa nova unção, numa nova etapa desta igreja, que vocês sejam transformados, né, alinhados com a nova diretriz desta igreja que o Espírito Santo tem nos dado. Amém? Pastor Chiles. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Descobre, Pai, tem o Espírito Santo, Jesus Cristo. Se a gente crescer, Jesus já seja abençoado. Vamos ser. Azeite debaixo dos nossos. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, irmãos. A oração que eu faço, né, que todos desejam, né, é o nosso desejo. Quando a gente veio para cá, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a gente queria servir ao Senhor, e que agora, né, o nome mudou, sim, mas o nosso Pai, o nosso guia continua sendo o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Amém. Amém. Que através desse ministério, Betânia, Celeiro para as Nações, que a gente possa tocar, Senhor, abençoar pessoas, Senhor, que pessoas sejam curadas, Senhor, que nós aqui também, Senhor, sejamos curados, né? Que nós já estamos salvos, Senhor, mas nós pedimos, Senhor, por pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Usa-nos, Senhor, para que nós possamos ser os porta-vozes, Senhor, da maneira que nós estamos aqui, como nós oramos ainda há pouco, Senhor, que eles possam sentir a vida do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia sendo vivida por nós, Senhor. Não seja apenas um papel lido aqui, Senhor, que nós possamos demonstrar a Tua vida, Senhor, que nós possamos demonstrar o Teu amor para essas pessoas que ainda não te conhecem, principalmente os japoneses, Senhor. Amém. Mas nós também estamos aqui, Celeiro para o mundo, Senhor, são pessoas de outras nações também, Senhor, que não sejamos nós pelo nosso trabalho, mas que seja pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Amém. Abençoa cada um que está aqui, Glória Senhor. a Deus. O Senhor sabe que os Teus filhos vão para a luta, que eles vão para a batalha, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, Senhor. O Senhor está nos ajudando e que a batalha é tua, Senhor. Ajuda-nos a batalhar juntos e vencermos em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor? Amém. 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 Amém, irmãos? Então nós declaramos que já está oficialmente aberta a igreja, consagrada, e que o Senhor esteja sempre na direção desse trabalho. Amém? Amém. Queridos, levando a mesma linhagem, né, de Betânia, nós vamos trazer uma palavra para os irmãos, para que nós possamos começar a entender um pouco melhor. Abra comigo a sua Bíblia. Texto de João, capítulo 12, versículo de 1 a 3. João, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Amém? Amém. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de ungento de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, enchendo-os a casa do cheiro do ungento. Amém? Amém. Queridos, uma das coisas que me toca o coração quando nós falamos da aldeia de Betânia, ela fica ali a 3 quilômetros ao norte de Jerusalém, passando pelo Monte das Oliveiras,
a transformação que aquele lugar teve. Era um lugar onde tinha muitos aflitos, existiam muitos ali pessoas doentes naquele lugar. Você sabe que naqueles dias as pessoas eles tinham um lugar específico, né? Como eles estavam impuros, eles tinham que ser retirados da cidade de Jerusalém para um lugar, para ser tratado ou para esperar a sua morte. Então eles estavam, aquele lugar era um lugar assim. Por isso que Lázaro morreu, por causa que ele estava enfermo. Mas o interessante é que, de ser um lugar de aflição, um lugar de tristeza, mas quando Jesus chega, ele transforma. Ele transforma. Jesus, quando chegou naquele lugar, ele transformou aquele lugar que era de aflição, um lugar de tristeza, num lugar onde a glória de Deus se manifesta. Amém? Então, Betânia, para nós temos que tomar esse significado. Não ter um sentido de que era um lugar de aflição, mas agora nós estamos falando e profetizando sobre este lugar, uma Betânia espiritual, aquela que Jesus transformou aquela cidade. Você veja que Betânia sempre era o lugar preferido de Jesus. Toda vez que ele ia a Jerusalém, ele fazia os trabalhos, ele pregava, ele ensinava em Jerusalém, ele ali se cansava fisicamente, mas ele sabia que tinha um lugar de descanso para a sua vida. E era sempre um lugar Betânia. Sempre que ele estava em Jerusalém, ele passava por Betânia. Porque existia ali um lugar onde primeiramente ele se alimentava. Ele tinha um lugar onde recostar a sua cabeça, descansar. Por isso que esse lugar se chama de descanso de Deus. Esta igreja se chama lugar de descanso. Nós chegamos nessa igreja porque passamos uma semana de luta, de batalha, seja ela física, naturalmente falando, ou seja espiritual, mas quando nós chegamos a esse lugar chamado Betânia, esta igreja que passa a se chamar Betânia a partir de agora, um lugar onde Deus vai transformar aquela aflição que você teve num momento de paz, de alegria, de transformação na tua vida, de recuperar, né, de recarregar as suas baterias, né, eliminando todo o temor, eliminando toda a dúvida, mas se enchendo pelo poder do Espírito Santo. Amém? Esse lugar é o lugar de Betânia. Então é este o lugar que nós pedimos a Deus que possa ser e que venha a ser a partir de agora a nossa Betânia. Amém? Glória a Deus. Então aquele lugar, né, aquele significado de tristeza, de luta, de batalha, é transformado pela presença de Jesus. E se nós estamos debaixo da presença de Jesus, as nossas batalhas têm que ser transformadas, as nossas lágrimas de tristeza têm que ser transformadas em lágrimas de gozo, de alegria na presença do Espírito Santo. Amém? Porque profeticamente nós profetizamos sobre este lugar, um lugar de alegria no Espírito Santo, de transformação do Espírito Santo, de milagre do Espírito Santo sobre este lugar, sobre esta casa. Amém? Nós estamos aqui nesta noite para celebrar este início da nossa igreja, da Igreja Betânia no Japão, né? Igreja Betânia, celeiro para as nações, Japão, porque lá no Brasil será Brasil. Amém? Amém. Então, este momento nós temos que ter sempre no nosso coração, na nossa mente, quando nós chegarmos, quando alguém chegar para nós com tristeza no coração, com angústia no coração, com dificuldades, e não conhece a Cristo, você fala assim: eu tenho um lugar onde você vai achar descanso para a tua alma. Amém. Eu te convido a você vir à minha igreja. Eu te convido a você a vir aqui. Você tenha plena certeza, da convicção daquilo que você está passando. Porque você faz parte desse ministério. E você conhece o que Deus pode fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão chegando a você. Amém? Então nós temos um lugar. O lugar de Betânia também é um lugar de trabalho. Você veja que quando Jesus chega na casa de Lázaro, Marta estava trabalhando. Não é verdade? Porque era primordial que ela fizesse aquele trabalho. Né? Muitas vezes nós olhamos somente a parte de Maria. Maria, como disse Jesus, ficou com a boa parte, que era ouvir a palavra. Mas só que por trás desse trabalho de ouvir a palavra, de adorar a Deus, adorar a Jesus que estava presente, também era necessário o trabalho de Maria, de Marta. Ela precisa preparar todo o alimento, toda a janta, toda a ceia que iam fazer naquele dia, para que eles pudessem comer e se alimentar.
Amém? Então, Betânia, para nós, os obreiros da igreja, também significa trabalho. Amém? Nós vamos arregaçar as mangas e trabalhar para Jesus. Glória a Deus e aleluias por isso. Do outro lado, nós também temos Maria. Maria chegou aos pés de Jesus. Aqui nós temos dois tipos de alimento. Primeiramente, nós teremos um alimento espiritual. Amém? Quando nós chegamos à casa de Betânia, a primeira coisa que nós recebemos nessa casa é o alimento espiritual. O alimento que vai nos alimentar, nos fortalecer. E isso tem que ser primordial nas nossas vidas. Por quê? Porque quando você se coloca como primordial na tua vida, buscar ao Senhor, buscar o alimento que Jesus está dando para nós nesse dia, é aquele momento em que Deus identifica que você está colocando primeiramente o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? E o que a palavra de Deus nos promete? Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então significa que quando você vem a Betânia, a esta igreja, se alimenta do alimento puro que Jesus está te dando, você está priorizando a presença de Deus, priorizando aquilo que Deus está te dando. E quando você sai daqui fazendo este trabalho nas mãos de Deus, na presença de Deus, Deus vai suprir as tuas necessidades físicas. Amém? O alimento no teu celeiro vai te multiplicar. Amém? Porque primeiramente nós estamos cumprindo e fazendo e buscando no lugar correto as coisas espirituais. Amém? E nós também encontramos algo muito impressionante da parte de Deus nessa cidade chamada Betânia. A cidade de Betânia é uma cidade onde nós tivemos no capítulo anterior, no capítulo 11, 43, onde Jesus ressuscita Lázaro. Então significa que Betânia também é um lugar de milagres. Amém? Quando nós chegamos a essa casa, nós temos que chegar nessa casa sabendo que Deus pode transformar a tua dificuldade, pode fazer um milagre na tua vida. Por mais, irmãos, que seja assim uma coisa muito absurda, que você vê, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu tenho que fazer alguma coisa, eu já não sei, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, mas Jesus, quando você chega nesse lugar, chamado Betânia, Jesus ressuscita os teus sonhos. Jesus ressuscita, faz o milagre acontecer. Aqui, onde há a morte na nossa vida, Jesus traz a vida. Amém? Onde há um choro por algo que nós perdemos, Jesus transforma em alegria. Amém? Isso nós encontramos em Betânia. Dois tipos de alimento: o alimento espiritual e o alimento físico. Amém? E nós encontramos também um lugar de milagres, um lugar de transformação, que vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso entorno, a nossa família. Amém? E é um lugar também que nós encontramos descanso. Você veja que Jesus, quando estava em Jerusalém, ele estava cansado do seu trabalho, do seu labor, ele ia até Betânia, porque sabia que ali tinha um lugar para descanso. Amém? E que esta igreja seja um lugar de descanso para a tua alma. Que essa igreja venha trazer um descanso para a tua vida, que você possa encontrar paz neste lugar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Aqui nesse lugar também é um lugar de adoração. Amém? Maria, ela derramou, aquele nardo puro aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos em forma de adoração. Adoração, irmãos, é quando nós colocamos o nosso coração rendidos diante de Deus, de uma forma que o preço é incalculável. Nós não podemos olhar pela parte material, pelas partes das coisas que nós precisamos render ao Senhor Jesus, mas sim o ato de se render aos pés de Jesus. Amém? Esse ato de se render não tem valor, não tem preço, é impagável. Mas quando nós colocamos realmente o nosso coração rendido aos pés do Senhor, quando nós nos rendemos aos pés dele, nós adoramos ao Senhor Jesus com o nosso coração puro, com o nosso coração limpo, com o nosso coração aberto diante de Deus. Amém? Para que nós possamos então, irmãos, entrar em um ritmo de adoração. Porque a adoração não é algo físico, não é algo natural. A adoração é espiritual. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração ela tem que ser espiritual. Amém? Por mais que nós façamos algo natural, mas ela tem que ter um entorno espiritual. Amém? Então nós possamos entender que este lugar
de Betânia, esta igreja que está sendo consagrada hoje, que foi consagrada hoje, que nós abrimos o primeiro trabalho desta igreja Betânia nesse lugar, né? Nós possamos entender que é um lugar de trabalho, que é um lugar de dedicação, é um lugar de busca, um lugar de milagres, um lugar de descanso, um lugar de ter alimento. Amém? Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe o nosso andar com esse Jesus. Amém? A igreja de Betânia, irmãos, é algo onde nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que honrar este lugar, nós temos que honrar a Deus, a presença de Deus sobre este lugar. Amém? Nós temos que chegar aqui, irmãos, com um coração realmente... muitas vezes nós vemos pessoas no mundo, por exemplo, os budistas e outras religiões, que eles têm um lugar específico para adoração, e eles fazem de tudo para chegar naquele lugar. Eu vejo o esforço dos hindus, que eles vão lá para aquele templo para adorarem, eles se espremem naqueles trens, muita gente morre porque não tem espaço, que é muita gente, vão em cima do trem, né? Muita gente perde suas vidas para adorar um Deus que não tem vida. E muitas vezes nós não temos esse coração desprendido da adoração, não temos esse coração desprendido para largar todas as coisas, falando assim, não, hoje é o dia da minha adoração, é o dia que eu vou louvar o meu Deus, é o dia que eu vou receber o meu milagre, é o dia que eu vou sair de lá com a alma descansada, porque eu repousei no seio do Senhor Jesus. Amém? Então nós temos muitas coisas, pessoas que viajam quilômetros a pé, muitas vezes, pagando algumas coisas que prometeram, para chegar em um lugar e adorar alguém que não tem não dá vida a essas pessoas, não traz nenhum milagre. Nós estamos num lugar onde Deus é vivo, reina para todo sempre. Nós estamos num lugar onde Deus faz o milagre, onde Deus transforma, onde Deus faz do impossível possível a vida daqueles que creem. Amém? Então nós estamos num lugar onde nós temos tudo nas mãos de Deus. Só não recebemos porque não cremos. Só não andamos cada dia mais profundo com Deus, porque nós não estamos doando a altura daquilo que Deus está pedindo. Amém? Esse lugar chamado Betânia é um lugar de muita adoração. É o lugar onde nós vamos nos render aos pés de Jesus. O dia que nós não olharmos para o sacrifício da nossa adoração, vai ser o dia que nós vamos entrar na presença de Deus. Vai ser o dia que você vai entrar na presença de Deus. Vai ser o dia que você vai sentir o abraço de Deus sobre a tua vida. Quando nós adoramos a Deus, nós não estamos adorando aquele que está pregado na cruz, nós estamos adorando aquele que ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Amém? E aquele Deus que está sentado à destra de Deus Pai escolheu um lugar na terra para descansar. Esse Jesus que está assentado à destra de Deus, ele escolheu Betânia para descansar. Amém? Ele tinha muitos lugares para ficar. Ele podia ficar em qualquer lugar de Jerusalém. Muitas casas estavam ali, que ele podia entrar e descansar. Mas ele tinha um lugar preferido. Amém? Amém. Ele tinha aquele lugar que era preferido dele. Aquele lugar que ele tinha, um lugar onde ele sabia que podia chegar e contar. Que essa casa, irmãos, não seja somente uma casa física. Eu quero chegar para um outro lado mais espiritual agora. Eu não quero que essa igreja, esta casa chamada Betânia, que é esta igreja, a partir de agora, não seja somente um lugar para você ir. Eu quero que essa Betânia você se transforme nessa Betânia. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Amém. Amém? Cada um de vocês é um templo do Espírito Santo. E que esse templo agora, a partir de agora, tem um nome, chamado Betânia. Que esta Betânia espiritual habite sobre a tua vida. Que você seja o lugar da presença de Jesus. Que você seja o adorador principal de Jesus. Que você alimente Jesus. Que você seja alimentado por Jesus. Que essa Betânia que habite agora sobre a tua vida seja o principal motivo da tua adoração. Porque você sabe que neste lugar é o lugar onde você vai ter um encontro com Jesus. Neste lugar Jesus chegava em Betânia, ali se sentava à mesa e Lázaro, que havia sido ressuscitado, estava com ele. Neste lugar chamado Betânia, que vai habitar dentro de nós, seja um lugar onde nós possamos sentar à mesa com Jesus. Amém? Para ouvir Jesus, para falar com Jesus. Que cada um de nós se transformemos nesta Betânia celestial. Amém? Que sejamos nós
o templo físico da habitação de Jesus. Amém? Porque nós, a palavra de Deus diz que nós somos templo. E se somos templo, somos a habitação dele. E que essa habitação agora tem um nome chamado Betânia. Amém? Eu quero que se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Queridos, com tudo aquilo que nós lemos, uma das coisas que eu queria chegar e fazer nessa noite era perguntar para cada um de vocês, se vocês, a palavra de Deus diz que se tiver 2 ou 3 em meu nome, no meio deles eu estaria. Se concordares 1, 2 ou 3, 2 ou 3 pessoas, será ligado no céu. Amém? Então, com tudo aquilo que eu li sobre essa carta de fundacional da Igreja Betânia Celeiro para as Nações, eu quero perguntar para vocês concordam com o que foi lido, que está escrito nesse documento? Amém. Então, você levanta a mão, diga eu concordo. Concordo. Amém. Então, está ligado no céu. Amém. E tudo aquilo que está ligado no céu flui. Amém. Amém? Porque quando nós ligamos alguma coisa no reino dos céus, o reino dos céus começa a trabalhar ao nosso favor. Porque nós estamos reunidos em um nome, em favor de um nome, adorando um nome e aceitando aquilo que Jesus está fazendo em um nome. Jesus. Amém? Amém. Então, a partir de agora, nós estamos ligados ao reino eterno de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, eu quero apresentar esta igreja, Deus. Obrigado, Deus, pela tua presença sobre este lugar, ó Deus. Eu te peço, Senhor amado, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas neste dia, Pai. Que a tua presença, Deus, seja poderosa na vida de cada um de nós, ó Deus. Que possamos ser transformados, ó Deus, na Betânia, Senhor amado, espiritual, Senhor amado. E cada um de nós possamos, ó Deus, viver, ó Deus, os milagres que Betânia viveu. Deus, viver a presença, Senhor amado, da tua presença verdadeira, Deus amado, sobre as nossas vidas, que ali nós possamos, ó Deus, prestar a verdadeira adoração, ó Deus amado, ser alimentado pelo teu Espírito diretamente, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, ó Pai, eu coloco debaixo das tuas mãos a tua igreja, coloco debaixo das tuas mãos cada membro, cada um que está aqui nesta noite, que cada um seja abençoado, Senhor amado, levado debaixo das tuas mãos aos lares, aos seus lares, ó Deus. Pai amado, tira todo empecilho e toda barreira, ó Pai. Que tenhamos uma semana de graça, de vitória, de bênção, Senhor amado, e principalmente, Senhor amado, tenhamos uma semana, ó Deus, muito feliz e alegre debaixo das tuas mãos, ó Deus. Que possamos ter, ó Pai, esta semana abençoada por Ti, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.